estar aos teus pés. Mais grato a ti. Gratidão. Mais grato a ti. Gratidão. Mais consagrado. Ó, faz-me Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém o que ninguém poderia fazer. na cruz pregado vendeste assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti. Mais consagrado, ó, faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus pela maneira que essa igreja tem nos ajudado e tem orado pelas nossas vidas. O pastor Misael vai fazer a leitura oficial e logo após o nosso pastor, segundo diretor, segundo tesoureiro da Confradesp, vai estar com a direção do trabalho. Pastor Misael. Meus irmãos de pé, por gentileza, vamos fazer a leitura oficial, já conhecida de toda a igreja, aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, passo a ler. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos lá no 3, 1, 2 e 3. Amém. Podemos orar, pastor? Quantos são carentes das orações? Levante as suas mãos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui num culto de gratidão ao Senhor. E a tua vontade, não a nossa. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continue abençoando o nosso pastor e a sua família. E este campo de trabalho, Senhor, toma conta. Senhor, nós te pedimos que a tua boa mão esteja estendida sobre nós. Também, Senhor, te pedimos uma grande vitória ao pastor Irineu, Senhor, que estará conduzindo os trabalhos. Senhor, fica conosco e toma o teu lugar de honra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Ainda de pé. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Podeis sentar, meus queridos irmãos. Nós estamos felizes, alegres,
Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de dizer, afirmar, fomos abençoados. Hoje é dia de afirmarmos, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isto estamos alegres. Hoje é dia de atribuirmos a Deus, e não de pedir a Ele as muitas atribuições dele a nós que são constantes. Deus nos tem dado tudo, mas precisamos dar a Ele algo também. E nada melhor do que nesses 10 anos de vitória e bênção, e vitória mais bênção, sobre lutas, sobre guerra, sobre dificuldades. O pastor Paulo aqui está. Embora com uma dor que ninguém quer, essa dor de dente, mas eu acabei de sarar, meu amigo, esses dias. Há 20 dias atrás eu estava também, como o senhor assim, porque eu passei pelo mesmo procedimento. E é assim, todos que fazem esse procedimento, assim fica. Mas veja como fica bom depois. Deus te abençoe grandemente. Irmãos queridos, nós estamos, é notório aqui a presença de vários amigos do pastor Paulo, da irmã Abigail, do Rodrigo aqui está, e eu não poderia estar aqui de jeito nenhum, porque tive que matar 2 compromissos. Eu ia ver se faria a metade de um, depois a metade do outro, e aqui não dava para vir. Pastor Paulo e os pastores que aqui estão sabem que a nossa rotina é assim. Eu estive há 30 dias na África, não dormi sequer aquilo que é necessário, mais 2 horas, 3 horas, aquele sono pingado. Voltei, falei, vamos pôr a agenda da igreja agora em dias. E colocamos a igreja, a agenda, não coloca nunca em dias, mas arrumamos. Daí a pouco uma viagem para o Piauí e para o Maranhão, 8 dias. Chegamos antes de ontem. E, meus irmãos, a gente correu. E o meu avião atrasou, não deu certo. Ficamos 2 horas presos nesse avião. E ele, por fim, a ANAC não deixou subir, graças a Deus. Porque daí 5 dias a turbina dele pegou fogo lá no aeroporto de Guarulhos. Se tivesse subido, nós teríamos caído nesse sertãozão afora. Mas não chegou o dia ainda. Não foi o dia da minha esposa ficar viúva. Ela não teve sorte dessa vez. Mas, meus queridos, lá eu cheguei atrasado porque fui no outro voo da Latam. E os companheiros que foram na frente, nós fizemos a entrega de 4 templos para o Maranhão. Lá é difícil, irmão. Lá tem congregação que não tem nem banheiro. E vocês nessa riqueza aqui, nesse templo tão bonito que Deus deu. Olha, caldenses, como que chama aí? Posto de Caldense? É caldense? Vou dizer caldense. Olha, caldense, vocês são riquíssimos. Os mais pobres de Poços de Caldas são ricos e não sabem. Principalmente o crente, porque não existe crente pobre. Também não existe crente rico. Eu nem gosto não dou certo com gente muito rica, não sei porquê. Mas existe o crente abençoado. Quando ele é pobre e abençoado, é rico. Quando ele é rico e abençoado, ele é bom. Então, olha, irmãos, eu voltei com outra convicção, com outra experiência. Como o mundo está necessitado ainda do nosso
do nosso grito, como o mundo ainda está precisando. Eu me senti acomodado. E nós somos, de um certo modo, acomodados. Irmãos, contribua com a obra missionária. Contribua para o crescimento da igreja. Aí eu descobri quem é. Nós temos um trabalho muito grande na África, muito bem estruturado, com 32 igrejas. E indo agora para o Maranhão e o Piauí, eu descobri que é pior do que na África. Eu cheguei a estar em igreja que não tem banheiro. Eu tomo esse remédio aí para, como que é o nome? Diurético. Mas vocês sabem que o diurético, ele faz da gente uma fonte, um rio. E eu falei para o diácono, eu quero ir no banheiro. Ele falou, pois não, o senhor pode ir aqui, vai ali, o banheiro está atrás da igreja. Aí eu fui, olhei para um lado, para o outro, falei, mas que banheiro? Não tinha nada. Aí eu voltei, meio bravo, porque eu já estava com pressa. Eu falei, meu irmão, ele estava com a esposa, eu preciso ir no banheiro. Olha, se o senhor ir mais um passo à frente, o senhor vê o banheiro. Falei, mas será que eu estou tão ruim assim? Cheguei lá, olhei, nada de banheiro. Aí voltei de novo, falei aí, já falei um pouco meio áspero, sem educação. Falei, meu irmão, que negócio é esse? Vocês estão brincando com a minha cara? O que é isso? Eu vou fazer aqui mesmo. A lei permite, no caso de aperto. Ele, não, pastor, eu vou te levar lá no banheiro. Aí ele vai atrás, uns 4, 5 metros, um fiozinho de arame, ele ergue, depois ele disse, tudo isso aí é banheiro, o senhor fica à vontade. Que situação, irmãos? Eu fiquei comovido com aquela situação. Pobreza tão grande, pobreza de espírito, pobreza de provisões, pobreza em todo o sentido. Então a igreja precisa. Queridos, eu acho que é a 5ª vez que eu venho aqui nesta igreja. A primeira vez foi do tempo do pastor Edgar, há uns 14 anos, há uns 40 anos passados. Saudoso pastor Edgar. Há uns 40 anos passados. Tempo do pastor Alcides, tempo do pastor Paulo, já umas 2 ou 3 vezes, que nós somos amigos de coração e de trajetória, e a irmã Laurice, muito amiga da irmã Abigail, e eu chego aqui e encontro meu grande irmão, meu grande amigo, o pastor José Miguel, amigão de coração, Mamara, amiga da minha esposa, coisa boa, pastor Carlos, José Carlos, ele está sempre, João Carlos, estamos sempre ali no Belém, nos abraçando, nos vendo, e agora conhecendo a sua muito digna esposa, o filhão aí, parece com o pai, viu? Parece mesmo. Pai, por que você não muda para cá? Você é muito simpático, amor. Você vai dar certo ajudando o pai aqui, ajudando os demais. E cumprimentar todos os demais irmãos. Nesse momento eu aproveito para transmitir aqui as calorosas saudações do pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso pastor, ele é o pastor da igreja. Eu, na verdade, sou um dos auxiliares dele, mas o pastor mesmo é ele, de fato e de direito. Eu dirijo uma das congregações do grande campo do Belém. Trago também aqui as saudações do pastor, nosso presidente nacional, pastor José Wellington Costa Júnior. E com isto, eu sei que tem muitas outras pessoas aqui para serem apresentadas. Eu peço ao nobre companheiro adjunto para que continue, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu ainda tenho juízo, viu, irmãos?
Estou do lado ali do meu pastor e ele já me deu ali uma recomendação e no quartel a gente bate continência, né? Sim, senhor. Tá tudo certo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, irmãos. Nós estamos no Belém, irmão. E Belém é assim que a banda toca. Queridos, que alegria para nós poder receber aqui presbítero Rodrigo, mais conhecido como Digão. Glória a Deus. Como nós iremos receber o presbítero Rodrigo? Deus te abençoe, Rodrigo. Também, irmãos, vindo ali de São Paulo, pastor João Carlos e a irmã Ana servem a Deus ali no setor 39, são os auxiliares ali do setor, e é sempre uma alegria recebê-los. Como nós iremos saudá-los? Glória a Deus. Também, meus irmãos, um casal muito querido, né? E é um casal que todo mundo aqui conhece, né, irmãos? E também são meus pastores, né? Pastor José Miguel, por favor, meu pastor, e a sua digníssima esposa, irmã Mara. Como nós iremos recebê-los, queridos? Deus te abençoe, meu pastor. Deixa eu ver mais alguém aqui. Irmãos, representando, não sei se já chegou, meu pastor, mas vindo ali de São João da Boa Vista, pastor Daniel Vilas Boas, ele é o segundo vice-presidente. Está aí? Acho que não chegou ainda, né? O pastor Viana está representando? Ok, acho que não chegou. Hã? Pastor Wellington de Aguaí está representando, onde está o servo de Deus? Está representando o pastor Samuel Brito. Como nós iremos recebê-lo? Glória a Deus. Mais alguém, irmã Bill? Irmã Isabel, esposa do pastor Daniel. Por favor, minha irmã. Está ali o pastor Daniel. Amém? Como nós iremos saudá-los, igreja? Louvado seja Deus. Sim, senhor. Pastor Daniel, por gentileza, pastor, tem um lugarzinho aqui para o senhor. Pastor Irineu, o senhor é o nosso pastor. E quando Jesus chega, o milagre acontece. De alegria a frente chora, a tristeza vai embora e o mal desaparece. Ele escreve uma nova história, traz algo novo para
Quem está alegre, diga amém. Meus queridos, o pastor Ronaldo, um dos nossos vices, nós vamos ouvi-lo falar em nome de todos os obreiros aqui deste campo. Pastor, por favor. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Para mim, antes de mais nada, é uma honra poder representar aqui o corpo de obreiros, nossos companheiros. Eu quero agradecer a todos, né, por esse privilégio que o Senhor nos concede. E nessa ocasião tão especial, eu estava vendo umas fotos do nosso pastor quando aqui chegou, e por mim mesmo digo, 10 anos faz muita diferença, irmãos. Nós vemos a experiência chegando na nossa vida, e quando o pastor aqui chegou, encontrando um grande desafio, nós tínhamos aqui, irmãos, números negativos, entre outros, não somente números, mas muita contradição em termos de administração, mas Deus, Ele deu muita graça e honrou o nosso pastor. Hoje, se houvesse um tempo de água, vinagre e vinho, hoje o senhor está no tempo do vinho. Passou o tempo da água, passou o tempo do vinagre, e hoje o senhor está vivendo o tempo do vinho. O senhor está administrando aquilo que o senhor plantou. O pastor, assim que chegou aqui, reuniu os obreiros, e ele pegou uma folha de sulfite, uma folha A4, enrolou, fez dele um funil e falou assim: nós temos que começar por aqui. E mostrou assim um lado largo, falou: olha, aqui estava acontecendo assim, está ventando um pouquinho e saindo muito. Nós vamos inverter a situação. E ao longo do tempo nós fomos entendendo que realmente o quanto Deus o usa como um grande administrador. O que eu estou falando aqui não é de mim mesmo, todos os demais irmãos, obreiros, companheiros sabem disso. E nesse período que aqui estivemos, aprendemos muito com o nosso pastor. Ele chegou, comprou uma casa, colocou um colchão na casa, naquela casa vazia, e já dormiu na casa que ele comprou. Então, assim, já mostrando que ele estava determinado. Determinação é algo que nós temos aprendido com o nosso pastor. E Deus colocou um propósito no meu coração, pessoalmente falando, tudo que eu vou fazer, toda decisão que eu vou tomar, negócios, trabalho, eu tiro um conselho com o meu pastor. Primeiro, porque ele tem um cajado. Porque ele é um sacerdote e representa Deus aqui na terra. E depois, porque realmente eu vejo que ele tem a bênção da administração. E até aqui Deus também tem nos honrado. E cada um de nós, os obreiros aqui, sabe o que eu vou dizer aqui. O nosso pastor, ele honra todos aqueles que se esforçam, todo aquele que se dedica, todo aquele que mostra resultado. Aqui é honrado pelo nosso ministério. Tanto o pastor quanto a irmã Bill tem grandes considerações por todos aqueles que colocam o ombro. E de fato, irmãos, só não aparece quem não quer. Quem quer ficar de fora, vendo, vamos ver o que vai dar, tem ficado de fora. Mas quem tem colocado o ombro, tem se aproximado. Eu costumo dizer, irmão, que ministério não é uma empresa, que o dono da empresa vai lá e contrata. É o contrário, a pessoa se dispõe, vai colocando ao lado, dali a pouco ele está sendo notado, e o pastor está escalando: ó, então, já que você quer, tem tal trabalho para você. E a pessoa, se tiver determinação, como o nosso próprio pastor tem demonstrado ser determinado, cresce ele, cresce o trabalho que ele coloca a mão, cresce os irmãos que estão ao seu redor, como nós temos crescido, irmãos. Eu falo por mim mesmo, hoje, depois de 10 anos, eu sou um obreiro melhorado. Tem que melhorar mais? Tem, mas eu já tenho um pouco mais de experiência e já tenho um pouco da característica do nosso pastor, né? Já temos aprendido um pouco mais.
Então, eu creio que todos nós temos aprendido. Como eu falo em nome de todos os companheiros, eu creio que a nossa fala é essa, pastor. Queremos agradecer ao Senhor por esse período que o Senhor tem estado conosco. Parece que foi ontem, pastor. Parece que foi ontem. 10 anos passou muito rápido. Não dá nem para acreditar que já são 10 anos. Mas graças a Deus que aqui estamos. O Senhor tem colhido os frutos. E a nossa oração primeira é: abençoa o nosso pastor. Se o Senhor for abençoado, nós também seremos abençoados. Como nós estamos na sombra do Senhor, da irmã Bill, da sua família, nós, vendo vocês abençoados, nós também seremos abençoados. Amém? Essa é a palavra que Deus coloca no nosso coração. Que Deus continue abençoando a todos os companheiros que aqui também, os amigos, o filhão, todos vieram honrar o nosso pastor. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém, meu pastor. Deus abençoe. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Pastor Ronaldo, agora quem fica de pé é o senhor. Irmãos, o pastor Ronaldo, ele não deu um discurso com terminologias de palavras filosóficas, palavras eruditas, um discurso forense. Ele poderia fazer tudo isso na base do faz de conta que é. Porém, ele deu um discurso aqui e eu fiquei analisando palavra por palavra. O discurso dele foi recheado de sinceridade, de alegria, de companheirismo, de esforço e de contentamento. Meu amigo, vai assim. O senhor é um homem novo. Vai em frente. Ainda que as pedras, os espinhos, as engenhocas que amassa a cana, as dificuldades da vida, ministerialmente falando, te afrontem, fique quieto. A Bíblia diz que um homem de um espírito manso e quieto agrada a Deus. Portanto, obreiros, fiquem quietos no dia da aflição ministerial. O senhor tem muito que caminhar, muito que avançar. Vai assim, nesse jeito, viu? Vai nesse jeitinho assim, que o Senhor te contemplará. Deus abençoe. Aleluia. Irmãos, a igreja para crescer, se ela for discrepante, houver discórdias, pessoas, um é contra, um é falante demais, o outro semeia contenda, o outro é crítico, a igreja não cresce. Mas se a igreja é unida, desde o seu diretor, o seu vice, a diretoria toda e os demais, se forem unidos e ajuizados em Deus, amadurecidos, a igreja cresce. A igreja só cresce se haver nela paz. E eu estou vendo paz aqui nesta noite. Pastor Paulo, PP, Paulo e paz. A paz aqui nesse lugar. A paz aqui nesse lugar. Seus obreiros têm postura. Certamente, como ouvimos, o Senhor ensinou, né? Eu participei há 40, 30 anos aqui de reuniões, irmãos, salgadas, difíceis. A maioria dos senhores não eram membros desta igreja ainda. Era difícil. E o pastor Paulo veio para cá. É momento, é hora de dizer isto. Porque esse momento é o momento dele. Nós estamos dedicando um culto a Deus, de ação de graças a Deus, pelos 10 anos dele aqui. E é bom que falemos isto. Porque nesses 10 anos, pastor, eu nunca ouvi uma fumacinha negativa sair daqui. Ninguém fala mal do senhor, da sua administração. Nunca ouvi nada negativo do campo da Assembleia de Deus e Poços de Caldas, Ministério do Belém.
mas só ouve-se coisas boas. Portanto, parabéns, e o senhor vai continuar recebendo muitos parabéns. Parabéns para a igreja também, que está unida. Nós vamos ouvir agora o número, meu querido Injadec, o Madepoque. E logo em seguida, o Rodrigo vai falar em nome de toda a família, viu, Rodrigo? Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, que entende além da vida aparente.
O Espírito de Deus está aqui. E aonde o Espírito de Deus está, há liberdade. Levante a sua mão, glorifique a Ele. Filhos de Deus. Presbítero Rodrigo, por favor. Louvado seja Deus, aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar neste lugar maravilhoso, na casa do Senhor, nesta igreja na qual tem cuidado e zelado do meu pai, da minha mãe e consequentemente da nossa família. E eu sou grato a Deus. Só tenho a agradecer porque o Senhor é bom. Quero deixar apenas um texto muito conhecido da igreja para a meditação dos irmãos, que meu pai com certeza já leu aqui umas 10.000 vezes, eu acho, ou mais, que está no Salmo 133. Que é um texto que representa este lindo momento que estamos vivendo agora, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus abençoe Poços de Caldas. Glória a Deus, Deus abençoe. Obrigado. Quem pode glorificar o Senhor? Irmãos, eu já senti a presença de Deus aqui, neste lugar. Queridos, se tem algum jovem obreiro aqui que aspira ao episcopado e ainda não se casou, por favor, ore e jejue. Eu fiz isso, para Deus te dar a mulher certa para o teu ministério do amanhã. Esposa de pastor tem coração de bronze. É duro, não é fácil. Não pode ser de carne, porque senão se estraga, quebra, amarrota, estraga de repente. Esposa de pastor é para-choque de igreja. Esposa de pastor sofre calada. Às vezes sofre de joelhos. E aquilo que certas pessoas não têm coragem de falar para o pastor, falam indiretas para ela. Ela também não tem coragem de dizer para o pastor, porque pode tirar a paz do pastor e o equilíbrio dele. Então ela fica quieta, ela resmói sozinho aquela planta amarga, aquela comida amarga. Eu já vi a irmã Abigail chorar. Ela não se lembra. Mas na minha casa ela chorou. Lá, as duas quietinhas lá com a minha esposa, nem entrei nos assuntos delas. Mas eu já vi a minha Abigail chorar. E muitas vezes sozinhas, para o esposo não se enfraquecer no ânimo, porque desanima também, irmãos. A obra de Deus é difícil, não é fácil. Não é fácil aperfeiçoar esse povo de Deus. E, portanto, ela vai ter seu momento agora de expressar a sua alegria por esses 10 anos de vitória, mas vitória mesmo. Eu estou vendo aqui uma igreja em paz, um povo alegre, uma diretoria alegre e um pastor feliz.
Quem pode dizer amém? Irmã Abigail. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, que o nosso Deus é bom. Amém? Você pode dizer, nosso Deus é bom? O nosso Deus é bom. Aleluia. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, cada rostinho que eu estou vendo aqui. Eu sei que a chuva atrapalhou bastante irmãos que moram longe, mas eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui. Louvo a Deus pela vida dos obreiros, pelos nossos amigos que conseguiram chegar, porque eu sei, irmãos, que em todas as coisas o Senhor tem um plano. E hoje, 10 anos passados, eu posso agradecer a Deus. E eu vou ler exatamente a palavra que foi lida aqui há 10 anos atrás. Dia 8/12/2015. Esta foi a palavra. A fé perfeita em Deus. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, aleluia, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Aleluia. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na nossa posse, quando o pastor leu esta palavra e nos chamou aqui para orar, eu não tinha prestado atenção. Que como exatamente está nesse salmo, foi o que aconteceu conosco. Mas o Senhor fez cessar a guerra. Aleluia. E o Senhor pôs uma quietude dentro do nosso coração, porque nós sabemos que Ele é Deus, e quando Ele tem um projeto, não há nada que possa impedir. Quando passamos aqui exatamente 6 meses, no 6º mês, eu falei para o meu marido, a gente não precisa disso. Paulo, a gente não precisa disso, está tão bem. Vamos embora, pelo amor de Deus, chega. Ele não podia falar nada, eu não aguentava, não podia falar para minha mãe, uma senhora de 80 anos. Meus 2 filhos em São Paulo, não tinha com quem eu conversar. Eu falei, meu Deus, vamos embora, Paulo. E Deus manda 2 pastores na minha casa, aperta aquela campainha, ele na parte de cima e eu na parte de baixo. Sabe quando você não consegue nem conversar com o marido? A aflição é tanta, vontade de gritar e chorar e correr. E Deus manda 2 pastores batistas na minha casa. Aperta a campainha, pastor Roque, da Igreja Batista, e batistão ainda, hein? Não era batista, né? Renovada não. Nosso pastor Roque e o pastor Marcos, né? Pastor Ney. E falaram assim: Deus nos enviou aqui, pastor, porque nós sentimos a sua dor. E nós estamos aqui como homem de Deus para colocar o nosso ombro debaixo do seu. Irmãos, eu não acreditei naquilo.
Eu esperava de tudo quanto é lugar, menos os pastores batistas. Mas dos lugares que eu pensava que vinha, não veio nenhum. De onde eu pensei que ia vir, não veio. Mas o Senhor, aquele que é dono da obra, enviou aqueles 2 homens de Deus. Foi como, irmãos, um bálsamo dentro da minha alma. Eles não fizeram nada. Chegaram, tinha umas escadinhas assim para descer, desceram, oraram e foram embora. Mas deixou a paz dentro da minha casa. E naquele dia em diante eu falei, não, Deus não chama covarde. E Deus, quando chama, Ele dá a vitória. A partir de hoje, Paulo, nós vamos ficar. E é Deus que vai lutar essas nossas lutas. E Ele fez, aleluia. E eu louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui. Cada um que passou conosco, que tem passado conosco. Porque o nosso Deus é aquele, irmãos, que faz. E eu louvo a Deus pela vida de cada dirigente. Às vezes não compreende, né, irmãos? Às vezes não compreende a gente, como diz o pastor. Mas vocês estão no mesmo caminho. E eu falei assim, cuidado com o que você deseja, né? Esse dia que a gente estava pregando, foi na confraternização. Cuidado com o que você deseja, que às vezes a gente dirige uma congregação e fala assim, se eu fosse o pastor do setor, ou se eu fosse o pastor do campo, eu ia fazer assim, assim, assado. Faz nada, meu irmão, só faz quando Deus prepara, viu? Porque quando eu também dirigia a congregação, eu pensava assim, se eu fosse pastor do setor, ia ser diferente. E não é nada, meu amado. Não queira não, porque o negócio não é brinquedo. Mas o Senhor, se Ele te chama, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar graça, e nós vamos ver, irmãos, cada dia mais a obra crescer. Porque a obra não é do pastor João, não é do pastor fulano, não é do pastor Cicrano, é de Deus. E quando é o tempo de Deus, Ele faz todas as coisas. E eu quero agradecer a todos os irmãos, a todos a diretoria, os nossos irmãos da orquestra, né? Todos os irmãos aqui, mocidade, criança, adolescente, que tem se firmado junto com a gente, tem chorado junto com a gente. Eu louvo a Deus quando eu ouço os irmãos orando. Senhor, abençoa os filhos da irmã Bill, que não estão nem aqui, né, irmãos? Eu não sei se um dia Deus vai trazê-los, ou se o Senhor vai nos tirar daqui e eu não vou ter o privilégio de ver meus filhos aqui. Mas, irmãos, eu sei que o Senhor tem ouvido a oração dos irmãos e tem ido até ali em São Paulo visitar meus filhos, ter-os guardado. Então, meus amados, muito obrigada, que vocês aqui são nossos filhos aqui. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós não vamos louvar, mas faremos uma breve apresentação. Hoje estamos aqui para comemorar 10 anos de presidência do nosso estimado pastor. Podemos comparar esse tempo de pastorado com um matrimônio. Afinal, os senhores, pastor Paulo e irmã Abigail, são responsáveis por cuidar da noiva de Cristo. No primeiro ano de um matrimônio, nós temos as bodas de papel. E o que é isso? Essas bodas marcam o início de um relacionamento. Um tempo de adaptação. Por esse motivo, o papel que está entrando ali, simboliza toda a fragilidade e flexibilidade necessária para o início da história, de uma história sólida. No segundo ano, nós temos as bodas de algodão. Sabe o que ela simboliza? Simboliza a leveza, a maciez e o conforto que um relacionamento ganha após um difícil período de adaptação. Mas também a necessidade de cuidado e entrelaçamento das fibras para a construção de um relacionamento que seja bem duradouro. Depois, no terceiro ano, nós temos as bodas de trigo. E o que seria isso? Olha, agora, esse relacionamento que começou, ele já atingiu um outro patamar. Sabe por quê? O trigo é um grão que gera muitos outros grãos. E ele simboliza a abundância e também a necessidade de cuidar e de nutrir um do outro. Assim como vemos na agricultura. E o que dizer do quarto ano? As bodas de flor. O amadurecimento chegou agora. E nós podemos ver que a colheita está próxima. Os frutos começam a dar os seus primeiros sinais. As flores.
mas ainda é necessário os cuidados para que os planos da colheita não sejam interrompidos. Temos a boda de madeira no 5º ano. Agora, já tem as raízes profundas. E, consequentemente, tem força e também tem resistência. Os primeiros desafios vividos nos primeiros anos foram permitidos para que houvesse o fortalecimento. E as bodas de açúcar no 6º ano? Aqui, celebramos com doçura o amadurecimento conquistado. Já não há mais adaptação, e sim amadurecimento. No 7º ano, temos as bodas de lã. A lã aqui simboliza aconchego, conforto, maleabilidade, cuidado e proteção. E é este o sentimento que vem com ele. Um buscando oferecer ao outro uma vida com segurança, sendo flexível quando necessário, de forma que os envolvidos se sintam bem confortáveis. No 8º ano, temos as bodas de barro. E o que dizer da resistência do barro? Ele tem uma capacidade incrível de se moldar e de se adaptar às mudanças e dificuldades. Porém, depois que ele se torna sólido e duro, não há nada que possa rompê-lo facilmente. No 9º ano, temos as bodas de vime. É um material que até parece frágil, mas se torna duradouro e valioso com o manejo certo. Sim, o manejo certo do material é o que faz o tornar resistente ou não. Tudo depende unicamente de quem o maneja. Aqui fica visível a importância do cuidado em uma união. E, finalmente, chegamos aos 10 anos. E celebramos aqui, pastor, uma década dessa união. Agora, amados pastores, o Senhor já conhecem a nós. E nós também já os conhecemos. A caminhada vai ficando mais leve com esse amadurecimento. Sabe por quê? Porque o estanho que representa esses 10 anos, ele representa justamente a maturidade adquirida, o que nos capacita a sermos moldados um ao outro. E assim, pastores, vamos seguindo, obedecendo e sendo abençoados pelos seus ensinamentos, se deixando sermos conduzidos a cada dia para mais perto do nosso Pai Celestial. Pastor Paulo, irmã Abigail, obrigado por caminhar conosco nesta década. Que Deus, em sua infinita bondade, os recompensa. As crianças dessa igreja amam muito vocês. Deus abençoe. Vocês não tiraram oferta? Muito bem. Quem louvará o Senhor com um dos seus hinos? O senhor determina. Irmã Luciana, enquanto ela louva ao Senhor, nós o serviremos com as nossas contribuições. Irmã Luciana. Meus queridos, hoje é também dia de perdão. Eu quero pedir perdão ao pastor José Miguel, porque eu estou invertendo a ordem. Esse homem foi convidado há 6 meses passados para pregar aqui hoje. Ele orou, leu a Bíblia, jejuou. Então me desculpem, a gente é falho mesmo. E então o senhor dá aquela palavra de saudação robusta que o senhor tem, te conheço. Depois o senhor prega, então. Tá. Só estou me consertando. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Estamos felizes com o Senhor nesta noite. A palavra é gratidão por tudo que o Senhor tem feito e pela vida dos nossos pastores, amém? Glória a Deus. Oh, Jesus, eu te amo, aleluias. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Fiquei meditando num canto sozinha, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, de todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidades, fraquezas, defeitos que é de fazer dó.
Deus olha para mim e também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Aleluias. Mas eu te amo. Eu fiquei pensando no que te daria pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria. E como eu te daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Vou te adorar pro resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Eu te amo. Será que você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor nesta noite? Diga para Ele o quanto você o ama. O Senhor tem sido fiel em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado pelo teu cuidado. Aleluias. Glória a Deus. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu, me deu. Mas eu te amo. Obrigado, Jesus. Mas eu te amo. Eu te amo, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Quem pode glorificar o nome santo do Senhor? Hoje eu só estou consertando meus erros. Errei mais uma vez. Acontece que na mente que é 10 anos de vitória, 10 anos de aniversário, é um dia, é um marco na história ministerial da caminhada do pastor Paulo. Mas eu estava assim na mente, pensando que era aniversário, que era um culto de aniversário. E eu pensei que cada um de vocês ia entregar um envelope para ele agora, no aniversário dele. Não, eu pensei isso, né? Pensei que a igreja ia fazer o mesmo, mas não vão fazer. Vão fazer no seu aniversário. Mas eu, com esse pensamento, eu pedi ao tesoureiro lá que recheasse esse envelopinho como um presente de aniversário. Então eu quero ser honesto, eu vou entregar o presente de aniversário para o pastor Paulo. Muito bem. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É muito bom estarmos aqui, né, irmãos? Eu vou repetir, viu? É muito bom estarmos aqui. Glória a Deus. Estar aqui, irmãos, numa ocasião tão especial quanto essa, pastor Irineu, é algo assim, é só Deus que faz essas coisas. Eu tenho
Paulo, um amigo, irmão, um companheiro de verdade. Um amigo, irmão. Eu tenho esses meninos como meus filhos. Eu tive o privilégio de ter esses meninos, Rodrigo e Paulinho. Tive o privilégio de estar dentro da minha casa, sendo tratado junto com meus filhos, abraçado junto com meus filhos. E agora, veja só, hoje estou aqui, irmão Bill, agradecendo a Deus por 10 anos. E eu não vou pregar, não, porque nós já temos um pregador. Mas a Bíblia Sagrada, meus queridos, veja só, preste bem atenção, por favor, toda a igreja, por favor. O Salmo de número 116 e o verso 12 está escrito assim, pastor Paulo e Mambil. Prestem bem atenção, olha só. Que darei eu ao Senhor por todas as bênçãos que tem me feito. O Salmo 103 e o verso 1 e 2 começa a responder. Dizer, olha, o que darei eu? Aí o verso 1 e 2 do Salmo 103 diz assim, bendize a minha alma ao Senhor. É o que irmão Paulo e irmão Bill e sua família está dizendo hoje, bendize a minha alma ao Senhor. E o verso 2 diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, mas não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí nós caminhamos um pouco mais na Bíblia Sagrada e nós chegamos lá, eu estava pensando e lembrando, eu falei, meu Deus. Aí nós chegamos lá no primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, veja só, queridos, o capítulo de número 7 e o verso 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7 e verso 12. Veja só, queridos, como a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa. Diz assim, então Paulo tomou uma pedra e a pôs em Mispa e chamou o seu nome. Mispa, irmão, quer dizer torre de vigia. Mispa quer dizer, portanto, torre de vigia, Paulo. E você está aqui. Deus o colocou aqui. E colocou você numa posição que agora você está em uma torre de vigia. Junto com esta pleiade de obreiros. Junto com a sua digna esposa. Você está aqui em uma torre de vigia. E aí, Paulo continua dizendo, eu estou parafraseando, Paulo continua dizendo, e pegou aquela pedra e pôs entre Mispa e disse, Ebenezer. Não existe ministério sem sofrimento, Paulo. Não existe ministério sem sofrimento, pastor Irineu. Não existe ministério sem sofrimento, queridos companheiros. Mas vejam só, foi colocado como Ebenezer. Quer dizer, pedra de ajuda, pedra de socorro. Você está aqui, pastor Paulo, junto com a irmã Bill, como uma pedra de ajuda, uma pedra de socorro. Já ouvimos aqui tantas situações, tantas palavras de edificação, que há 10 anos atrás, possivelmente, não era assim. Mas hoje, a partir do companheiro que aqui falou, trazendo a sua palavra de gratidão. Queridos, eu tive o privilégio de pregar aqui, quando ainda era lá embaixo, lá na cozinha. Isso foi lá em 1900, o pastor Munhoz havia acabado de sair daqui, fazia pouco tempo que ele havia saído daqui.
Eu tive o privilégio de pregar aqui embaixo. E eu vi o mover de Deus lá para cá, o tanto que essa igreja cresceu. E chegamos hoje em 2025. E aqui está pastor Paulo e irmã Bill. Com esta pedra, Ebenezer, pedra de ajuda, pedra de socorro. E dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, você pode dizer, queridos companheiros, até aqui, igreja, você pode dizer, até aqui, o Senhor nos ajudou. Muito tinha que falar, pastor Irineu, mas eu estou grato por tudo e por me dar o privilégio de estar aqui hoje, de estar aqui junto com a minha esposa, para dizer isso, Paulo. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Você, irmã Bill, e por extensão tem ajudado essa igreja. Muito obrigado. Boa palavra. Igreja, fiquemos de pé e vamos receber o pregador da noite. Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Quero ser sucinto nas minhas palavras, porque a hora está bem avançada. Os irmãos podem tomar assento, por gentileza. Quero ser grato ao pastor Irineu, na pessoa do nosso pastor presidente, pastor Zuélito Bezerra da Costa, pela oportunidade de... Não viemos no intuito de pregar, irmão. Nós viemos aqui para cooperar e ser grato a Deus pelo que Deus fez na vida do pastor Paulo durante esses 10 anos aqui em Poços de Caldas. Na posse do pastor Paulo, quando ele estava no setor 39, nós saímos de lá com um ônibus, viemos aqui na posse. Depois, de lá para cá, as trocas de pastores, não foi permitido nós estarmos mais aqui. Mas hoje houve a oportunidade que Deus nos trouxe para que glorificaram e exaltaram o nome santo do Senhor. Porque o Senhor é bom e conhece os que confiam nele. Então eu louvo a Deus pela vida desta igreja, pela vida deste povo que tem apoiado aqui o pastor Paulo durante esses 10 anos. Eu vou ler um versículo aqui e vou me sentar, só dar um testemunho rápido para não atrapalhar os irmãos. Eu quero aqui ler em 2 Samuel, no capítulo 6, e o versículo 12, eu vou passar a ler para ganhar tempo. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, e a cidade de Davi com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado uns 6 passos, sacrificavam bois e carneiro cevado, e Davi saltava com toda a sua força diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Então esse texto, irmãos, quando nós somos gratos a Deus, quando nós somos agradecidos ao Senhor, nós não medimos esforço para nós podermos agradecer a Deus pelo que Ele tem feito na nossa vida. Eu entendo que o pastor Paulo, pelo tempo que eu convivi com ele, 10 anos, né? Ali no 15, 11 anos, né? Ali no setor 39, nós podemos aprender muito com este casal, com esta família, pois quando o pastor Paulo chegou ali no setor, eu era um evangelista dirigindo uma congregação, mas ele olhou para mim após a ceia, que a posse dele foi numa ceia, e ele terminou e falou assim, olha, eu estava ali observando, você vai ser o meu auxiliar direto aqui no setor. Eu falei, mas é assim. E ele disse algo para mim, olha, se você vai depender 100% do ministério. E eu trabalhava com construção, até hoje trabalho, né, com construção, mas para a igreja. E eu falei, mas na época eu não trabalhava para ele, trabalhava para mim. E ele falou, você vai deixar tudo isso, vai ficar à disposição da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, e agora como é que eu faço?
aleluia, é duro esse negócio. Mas eu falei, segundo a fé que está no pastor, eu vou. Aí peguei, dispensei o pessoal que trabalhava comigo e fiquei na igreja, né? Assumi aquela posição. E Deus nos honrou, irmão, todos esses anos até aqui. Aleluia. Deus trabalhou na nossa vida até aqui, já passamos por vários pastores, estamos servindo a Deus como auxiliar no setor há 20 anos, ali abençoado por Deus, e o pastor ele tem umas experiências na vida dele, é assim que ele passa para a gente, né? Que ele sempre dizia assim, olha, tudo que você intentar fazer na direção de Deus, Deus vai te abençoar. E eu acatava essa palavra. E eu lembro uma feita que o pastor, eu tinha um carro, era acho que era Kombi, né? A Kombi. Ele falou, João, você é auxiliar, você não pode estar andando com a sombra, você tem que ter um carro melhor. Eu falei assim, pastor, para ter um carro melhor precisa ganhar mais, né? Aí ele falou, não, Deus vai dar. Ele falou assim, ele falou assim, Deus vai te dar uma Blazer. Uma Blazer. E eu estava em casa, aí quando ele falou isso, passou 2 dias, o meu cunhado trabalha com carro vendendo em Bauru, ele falou, João Carlos, você não sabe o que aconteceu. Um delegado comprou uma Blazer aqui para ir para o sítio, mas a estrada é muito esburacada, ele não quer ir, ele guardou na garagem, está lá, e eu passei na porta, e ele perguntou para mim se eu não queria, e eu vi aquela Blazer, falou, vou levar para o pastor. Aí ele trouxe aquela Blazer, eu falei assim, agora que está o porém. A Blazer chegou, e as parcelas? 48 parcelas. Irmão, mas quando a gente vai na fé do homem de Deus, quando você vai na fé do homem que tem uma vida com Deus, vocês sabem o que aconteceu? E eu fui pregar numa congregação que um rapaz amigo meu, que ele era do Brasil, ele abriu ele abriu um ministério, e eu falei, pastor, me chamaram para me pregar lá na Jaçanã, e é um ministério novo, ele falou assim, vai que é bênção. E eu fui, irmãos, preguei, dei uma palavra lá naquela casa de oração, e o que aconteceu? E quando eu estava ministrando, ele estava notificado, mas não sabia, eu olhei para ele e falei assim, olha, Deus mandou dizer para o pastor, se socorro daqui não vier, de outra parte vai chegar. Ele falou assim, como é que? Eu falei, se socorro daqui não vier, de outra parte vai chegar. Aí ele pegou, acabou o culto, ele me chamou, entramos no gabinete dele lá, ele falou assim, olha, ora pelos meus pastores aqui, e eu vou te contar o que está acontecendo. Ele falou assim, eu comprei um terreno, o terreno custa 700 mil, nós conseguimos ajuntar 280 mil, não temos o restante. E a igreja está achando que eu gastei o dinheiro, mas o dinheiro está aí guardado. Eu falei assim, mas o socorro vai vir. Socorro vai vir. Eu preguei na segunda-feira, quando foi na quarta-feira, ele me ligou de manhãzinha e me disse, pastor, o senhor vem pregar de novo aqui? Eu falei, olha, eu vou ter que falar com o meu pastor, se não cair em culto lá, eu posso ir. Aí calhou que não caiu, e eu fui pregar. Quando eu fui pregar lá, ele falou assim, quero chamar o irmão aqui, o irmão acabou de ministrar, eu vou explicar para o irmão. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos, ele tem uma frota de táxi aéreo. E faz tempo que eu não vejo esse irmão. Irmão carnal, e a gente nem se combina bem, e esse meu irmão me ligou, e disse para mim, olha, eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas essa noite eu não dormi, uma voz no meu ouvido a noite toda, eu andando na casa de um lado para o outro, e a voz me dizia, se você não abençoar o seu irmão, eu te tiro tudo quanto você tem. Irmãos, e ele pegou e falou assim, e meu irmão mandou a importância. Ele precisava de 700, não dava, 700 mil era o preço do terreno, ele precisava de 700. Mas o irmão dele mandou para ele 700 mil dólares. E ele falou, já que ele me abençoou, eu quero te abençoar também. Me deu o carnê aqui. Aleluia. E me pagou mais de 60% das parcelas da Blazer. Aleluia, pagou e me devolveu o carnê, e depois um outro, no centro da cidade, eu trabalho com som, fazia festa, e um dono de uma loja falou assim, pastor, você sempre traz pessoas para comprar aqui, e as pessoas
me abençoe e eu nunca te abençoei. Ele falou assim, você já acabou de pagar a sua breja? Eu falei, não. Ele falou, deixa o carnê comigo. Aleluia. Irmãos, e deixei o carnê lá, e quando eu fui pegar, estava quitadinha, 48 parcelas. Eu paguei apenas 6 parcelas. Porque eu fui debaixo da bênção do homem de Deus. Quando você vai debaixo da bênção do homem de Deus, Deus te abençoa, Deus te prospera, aleluia, e você é enriquecido. E hoje eu tenho uma família abençoada. Tenho o meu filho David, que é o regente da Umadeb, ali da Zona Leste. Minha filha está em Moçambique, na missão. O meu outro filho, pastor, dirigindo congregação. Minhas netas já estão regendo criança. Aleluia. Então, por quê? Andando debaixo da mão do homem de Deus, a mão de Deus te abençoa e te prospera. Aleluia. Se você está fora, entra. Porque você entrando, a vitória chega na tua vida, como chegou na minha e quer chegar na sua também. Então, eu sou grato a Deus pela vida do senhor, pastor. Sou muito grato a Deus pela sua vida, pelo que o senhor fez, aleluia, por nós, por os obreiros, porque eu vejo lá no setor, todos os obreiros que andaram debaixo da mão do homem de Deus, estão todos prósperos ali para a glória e honra do nome do Senhor. Então, se você é grato a Deus, não meça esforço para prestar, aleluia, sacrifício ao Senhor. Davi estava grato, ele estava agradecido, porque ele estava trazendo a arca de volta para a casa do Senhor. O que, quando ele andava, diz que ele pegava gados ali cevados e sacrificava, dava 6 passos e sacrificava. Era muita gratidão. Que você seja mais grato a Deus, que você seja mais grato ao teu pastor, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Que Deus abençoe os irmãos. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Eu sinto que Deus quer operar bênçãos financeiras na vida de irmãos aqui. Nós não somos crentes para receber bênção material, sai fora disso. Nós somos crentes para ir para o céu. Mas Jesus diz que Ele dá 100 vezes mais aqui na terra. E Ele quer te dar bênção. Creia agora, irmãos. Esse testemunho, essa palavra é tremenda, tremenda, tremenda. E me encorajou agora. Faz anos que eu estou orando por um terreno no fundo da igreja, nossa, de 7.500 metros quadrados para estacionamento. Nós já temos um de 2.200, mais 1.000 do porão, são 3.000 metros, mas é pouco, muito pouco para os carros. E o homem, o dono, não dava, não emprestava, não deixava ninguém entrar ali dentro, só tinha escorpião, rato e outras pragas ali dentro, e muita multa da prefeitura, ele pagava tudo certinho, mas não deixava nem vendia para ninguém. Família muito rica, fazenda em Goiás, aviões, tudo. E eu querendo comprar o terreno, querendo comprar, ou fazer 6 lajes naquele que já temos. Irmãos, o homem entregou o terreno para nós gratuitamente. E amanhã eu estarei assinando o contrato. 7.500 metros. 7 milhões ele estava pedindo o terreno. Vocês sabem o que é 7 milhões, né? 7 milhões de reais. Eu já estava preparando para dar a entrada. Ele pegou e entregou o terreno. E me parece, eu estou orando para Jesus curar ele, mas não sei por que Jesus não cura velho, rapaz, não entendo. É todo velho que eu conheci morreu, inclusive o meu pai. A gente orou tanto para ele ser curado, mas não teve jeito. Ele curou aquele lá, mas ali era um caso diferenciado, especial. Mas até hoje, irmão, eu nunca vi Jesus curar um velho. Eu viajei para Cuiabá esses dias e a família me chamou para orar por um velho, assim, da minha idade ou mais um pouco, só que aquele estava muito cambalido, morrendo no hospital. E a família, pastor, o senhor vai viajar, mas ore antes. Fui lá e orei. Eu, meio desconfiado, eu falei, Deus, tira esse homem aqui dessa cama. Não orei para ele ser curado e nem orei para ele morrer. Falei, tira ele desse leito. Eu viajo, quando chego em Cuiabá, chega a notícia na minha frente, o homem morreu.
Então, a oração minha não serviu para curar o homem. Mas, meus queridos, esse dono do terreno, inclusive, ele está terminal de câncer. Eu peço aos irmãos, ore por esse homem, ore por ele. Ele não conhece Jesus ainda, mas, sei lá, Deus sabe de todas as coisas. Meu querido pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Senhores da vice-presidência, os demais obreiros, pastor Paulo, irmã Abigail, muito obrigado, Igreja do Senhor, pela honra, pelo privilégio de estar neste momento compartilhando convosco a nossa alegria pelo sucesso do pastor Paulo, que é o meu sucesso também, pois assim como ele é amigo do pastor Miguel, ele é nosso amigo também. Amigo de destampar a tampa da panela do outro, espetar o garfo lá e ver se a carne já está boa ou não. Aleluia. Meus queridos, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu queria continuar falando, mas eu estou impossibilitado nesse dia. Mas eu quero ler aqui em Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quando a luta apertou, o pastor Zé Wed me chamou lá no Belém. Disse: meu filho, tu está sofrendo muito lá em Poços de Caldas. Abriu Barretos. Daí eu falei: pastor, Jesus me chamou para Poços de Caldas. Mas o senhor está me mandando, eu vou. Daí ele disse assim: não, eu não estou mandando. Eu estou te dando uma possibilidade para amenizar a tua prova. Daí ele disse: ore e vá trabalhar em Poços de Caldas. Daquele dia em diante, tudo mudou. E eu agradeço a diretoria que temos, agradeço os dirigentes que temos, agradeço o corpo de obreiro, agradeço os membros que aqui congregam, a departamento da escola dominical, departamento infantil, a orquestra, o grupo de louvor, a mídia, o som. Somos muito gratos pelo que Deus fez. Amém? Agradeço o meu estilista que corta o meu cabelo, que fez eu levantar cedo hoje para cortar. E meu amigo pediu uma vaguinha, ele disse que não. Mas tudo bem, nós oramos por você. Amém? Eu quero agradecer às irmãs, o círculo de oração, que são as que lutam pela nossa vida. O grupo de quarta-feira, agradeço muito vocês que oram pelo pastor. Muito obrigado. Agradeço a minha esposa, está ali de mão no joelhinho, toda dengosa, se eu não falar. Ela passa a noite toda falando, mas eu te agradeço. Não sei se é com o pastor Ineu assim, mas irmã, a senhora não acredita essa mulher. Começa a noite inteira falando. Sou feliz de ter a irmã Larissa, a irmã Mara, mas eu tenho que fazer
algo muito importante. O João é um negão forte, bonito, dá um sorriso que aparece a campainha, mas na frente dele tem uma nega linda. É a nega que tem o sorriso mais lindo e puro, chamado irmã Ana Maria. Nunca vi a Ana Maria com cara feia, sempre sorrindo, dando glória a Deus. Ela tem um testemunho maravilhoso, que um dia, passou anos e anos, ela carregando os 3 filhos, puxando pela mão. O dengoso dela era o David, que era muito dengoso, mas era muito birrento. E então já ia puxando os 3 filhos. E nunca viram a Ana Maria com a cara feia. Mas ela ganhou uma família para Jesus. Só com o sorriso. A mensagem dela foi o sorriso. Deus abençoe, irmã Ana Maria. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe a todos. Fica com a cara assim direto, irmã lá. Sorrindo? É. Deus abençoe, Irineu. Pastor Irineu, você é meu amigo. Quando nós formamos a primeira diretoria aqui, pastor Irineu fazia presente, testemunhando e nos ajudando. Deus abençoe, pastor Irineu. Deus abençoe, pastor Miguel. Deus abençoe, pastor João. Deus abençoe, pastor Rodrigo e os demais companheiros que aqui representam. Muito obrigado. Vamos jantar. Glória a Deus. Meus irmãos, seguindo aqui ainda a orientação dos nossos pastores, nós vamos orar pela família. Irmã Abigail, por gentileza, presbítero Rodrigo, e nós vamos orar. Pastor, se o senhor me permitir, eu peço para um dos diretores também conduzir esta oração. Amém, meu pastor? Pastor Gabriel, nosso primeiro tesoureiro, vai conduzir esta oração e nós vamos ministrar uma bênção sobre esta família. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida do nosso amado pastor, a vida da nossa irmã Abigail, nosso irmão Rodrigo, toda a sua família. Senhor, nós te louvamos pelos 10 anos do teu servo, trabalhando aqui neste campo, Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando, dando graça, saúde, trazendo, Senhor, aleluia, prosperidade em todas as áreas da vida dos teus filhos, ó Pai, conservando os teus servos, trabalhando para o Senhor, ó Pai. Continue dando graça, dando vitória, realizando o desejo do coração dos nossos pastores, ó Pai, guardando e blindando, Senhor, debaixo das tuas mãos poderosas, essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação e ajuda do Espírito Santo, com mais 10 anos e mais 10 anos e muitas décadas do pastorado, do pastor Paulo, juntamente com esta diretoria e obreiros e toda a igreja, seja até a volta de Jesus, e todos digam amém.